ou passou na frente, mas sabe onde fica o cinema ali da Rua da Consolação, o Belas Artes. Do lado do metrô Paulista, Isso, né? exatamente, quase na Exatamente. esquina com a Avenida Paulista, né? Isso. Inclusive, recentemente ganhou uma pintura laranja, é difícil passar ali e não perceber. Mas o Cine Belas Artes está de novo sem patrocínio, né? O grupo que patrocinava o espaço, o Grupo Petrópolis, depois de 5 anos, anunciou o fim da parceria. A fabricante de cerveja, que inclui a Petra, que dá nome ali ao cinema, né? O cinema tem um esquema de naming rights, você patrocina e coloca o seu nome na marca, está em recuperação judicial e diz que vai interromper o patrocínio por corte de custos no final desse ano. Então, a partir de janeiro, o Belas Artes não tem mais nenhuma ajuda financeira. Esse é um cinema que quem acompanha a história dele sabe que tem altos e baixos, né? Esse é um dos cinemas mais antigos de rua, né, da capital paulista. Está em operação desde a década de 50. Se destacou também por exibir filmes clássicos de arte e fora do circuito comercial. Acabou entrando em decadência nos anos 90, quase fechou em definitivo, mas acabou recuperado e reabriu em 2004. E desde então está sob a gestão do cineasta e produtor cultural André Sturmi. Em 2011, o Belas Artes fechou de novo depois da perda do patrocínio de um banco e chegou a ser todo esvaziado, Felipe. Tiraram as poltronas, mesas, cadeiras, venderam tudo, mas aí a prefeitura, depois de um abaixo-assinado, mobilização popular, foi lá, colocou dinheiro, reabriu o Belas Artes. E mais um tempinho depois, o Grupo Petrópolis entrou nesse acordo. Agora, o presidente do cinema, o André Sturmi, está buscando maneiras de manter o cinema na ativa, o que depende da cobertura do custo mais alto do espaço, que é o aluguel, como a gente vai ouvir ele contando aqui pra gente. Que as pessoas não entendem, né? Às vezes elas acham que a gente está batalhando aí por patrocínio porque o cinema não tem público. Não é verdade, o cinema tem bastante público, tanto é que tem tantos fãs e tantas pessoas se mobilizam. A questão é que um imóvel de rua, ele tem que pagar um aluguel competitivo ao valor do mercado. E um cinema, ele tem 60% do seu espaço dedicado a áreas de passagem, banheiros, elevadores, uma série de espaços que não são rentáveis. São só 40% do espaço que tem cadeira. Se você compara com uma loja de departamentos, com um banco, essas outras atividades têm muito mais faturamento por metro quadrado e, portanto, podem pagar aluguéis maiores. Por isso que os cinemas de rua acabam fechando, porque eles não têm como competir com esses outros negócios. O proprietário tem sido um parceiro colaborativo, mas ele também quer ganhar o valor que ele tem para receber. O Belas Artes já recuperou, segundo o André Sturmi, 90% do público que tinha antes da pandemia. Então está bastante movimentado, está entrando dinheiro em caixa, principalmente por causa de alguns projetos que são específicos dele, né? Tem o Noitão do Belas Artes, que você paga um valor fechado e vê 3 filmes na sequência, vira madrugada. E também alguns filmes novos, né, que entraram no circuito do Belas Artes e tiveram um público muito grande. Barbie, por exemplo, Oppenheimer. Então, o público tá legal, segundo o André Sturmi. O problema é o aluguel. Eu, particularmente, não sabia disso, Felipe, mas só 40% do espaço pode ser usado para sala de cinema. 60% está dentro de obrigações que o cinema tem que ter. Então, tem um número mínimo de banheiros de acordo com a quantidade de pessoas que cabem nas salas de cinema. Tem que ter espaço de livre circulação, saída de emergência. São coisas necessárias, mas isso limita um pouco também a bilheteria. A fachada do Belas Artes é tombada pelo patrimônio estadual desde 2013. Lá atrás, quando o cinema fechou pela última vez, chegou a ser toda depredada, pichada, o que é muito ruim para uma região da cidade que está precisando de revitalização, né? Então, a gente fica aqui na expectativa de que a partir dessa semana, quem sabe, né, não apareçam propostas para fazer aí um acordo, fazer um patrocínio com esse cinema que é um patrimônio, né, da cidade de São Paulo. Não conheço o Belas Artes, já ouvi falar do